Olá, eu sou a Karine Chupri-Delar e hoje nós estamos no GuiaCast, que é o podcast da Guia Saúde, com a participação da Tatiana Fauni, que é psicóloga e especializada na terapia cognitiva comportamental e que tem ajudado aí milhares de pacientes no tratamento da ansiedade. Hoje nós vamos ter um bate-papo super interessante e conversar sobre todos esses temas. Tatiana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria e uma honra receber você aqui conosco. Eu que agradeço, Karine, o convite. É um prazer estar aqui, poder falar de um tema que eu gosto bastante, que é a ansiedade e que influencia muito na nossa saúde mental. Bom, para a gente então iniciar o nosso bate-papo, eu sempre gosto de conhecer um pouco a história de cada um. Então, como que foi o início da sua trajetória? Teve alguém que te inspirou? Quando que você decidiu que seria esse caminho que você iria percorrer? Sim, eu sempre gostei da área da saúde. Eu tenho uma irmã também, que é psicóloga, e aí eu, por gostar da área da saúde, querer entender o comportamento humano, como funciona a mente das pessoas, entender todo o funcionamento mental, eu escolhi a psicologia. Eu me formei em 2018 pela Uningá. Trabalhei no início da carreira com a área organizacional em empresas. Depois de um período, eu acabei fazendo a transição de carreira para a área clínica, onde eu acabei fazendo a especialização em terapia cognitivo-comportamental, aprofundei estudos na área de neurociência e a ansiedade, que hoje é onde eu acabo atendendo a maior demanda de pacientes. Excelente. E você falou que você tem uma irmã também psicóloga. Que Sim. legal. Então, assim, realmente a família é toda envolvida e isso é realmente bastante importante, né? Aham. Bom, a ansiedade faz parte da vida de todo mundo em algum nível. Mas como diferenciar essa ansiedade normal da ansiedade patológica? Sim. Primeiro é importante a gente entender que todos nós sentimos a ansiedade. Ela é uma emoção natural como as outras, como a tristeza, a raiva, a alegria. Faz parte da nossa constituição biológica sentir a ansiedade. É ela que vai mobilizar a energia para a gente entrar em ação. Por exemplo, se eu preciso dar uma palestra, é importante que eu sinta ansiedade em algum nível para eu poder me preparar o conteúdo, me vestir adequadamente. Agora, quando a gente está falando da ansiedade patológica, a gente está falando de um transtorno de ansiedade, onde a pessoa acaba tendo um excesso de preocupações, experiencia um medo muito intenso. Por exemplo, o mesmo exemplo de vir para uma palestra. Essa pessoa com uma ansiedade mais elevada, ela pode ter muitas preocupações, preocupações excessivas, até perder o sono, ter dificuldade de desenvolver um raciocínio, ou até evitar, né, de se colocar em situações que acabam gerando mais essa ansiedade. Então, a principal diferença da ansiedade normal, da ansiedade patológica, está nessa intensidade e duração dos sintomas. Excelente. E você falando, a gente sabe que a ansiedade realmente tem se tornado aí uma pandemia. E você tem visto essa evolução? Você atribui isso a alguma coisa? Sim, tem muito a ver também com a cultura do nosso país, excesso de informações, a urgência que a gente tem para fazer as coisas, muitas cobranças, muita preocupação com o trabalho, tudo isso acaba influenciando nessa ansiedade. Excelente. E Tatiana, quais são os sinais mais comuns de que a ansiedade ela está fugindo do controle e realmente se tornando um transtorno, como você mencionou? Uhum. É importante a gente se atentar à intensidade e à duração desses sintomas. Quando a pessoa começa a perceber que essa ansiedade começou a afetar principalmente a memória, ela começa a esquecer as coisas, o sono, ela começa a demorar para dormir, tem dificuldade para iniciar o sono ou manter esse sono, sente que o sono não está sendo reparador. O humor acaba se alterando, ela fica mais irritada, mais pessimista. No trabalho também, ela começa a sentir uma pressão excessiva,
Então, são vários sinais que essa ansiedade está fugindo do controle. Essa pessoa também pode experimentar, né, até mesmo as crises de ansiedade quando ela já chegou num nível mais elevado. Você falando, a gente vê que são sinais, assim, comuns de queixa de muitas pessoas, né? Exatamente. Até mesmo as preocupações excessivas. A pessoa começa a catastrofizar, tem muitos pensamentos catastróficos e negativos, muitas preocupações e prejudica a concentração dela também, que ela não consegue muitas vezes colocar atenção no momento presente. E bem pontuado isso que você falou, na pergunta inicial, que são realmente sintomas que todo mundo já passou. Então, você falando, são situações que eu também já enfrentei, a gente enfrenta, e conhecer essa evolução, saber quando já é a hora de iniciar aí um tratamento para que não venha evoluir, né? Perfeito. E existem fatores biológicos e emocionais que contribuem para o desenvolvimento dessa ansiedade? Sim, existem os fatores biológicos e o emocional, sim. No biológico, aqui entra muito a genética. Então, se tem uma pessoa da família, um familiar, que já teve um transtorno de ansiedade, é provável que essa pessoa possa vir a desenvolver um transtorno. Desequilíbrios neuroquímicos também influenciam no surgimento da ansiedade. E também os fatores hormonais, como, por exemplo, o hormônio do estresse, o cortisol, em níveis mais elevados, pode desencadear a ansiedade. Os fatores emocionais têm muito a ver com o ambiente que essa pessoa está inserida. Então, desde como foi a criação dessa pessoa, se ela cresceu em um ambiente instável, com falta de apoio, ou também experiências de vida que geraram um alto impacto emocional, histórico de abuso, por exemplo, contextos, por exemplo, uma demissão do trabalho, um término de um relacionamento, o nascimento de um filho, situações estressantes. Tudo isso pode influenciar no surgimento dessa ansiedade. Então, são situações que geraram um alto impacto emocional. O estresse, ele acaba ativando também a ansiedade. Tatiana, você falando sobre essas questões, a gente sabe que cada um sente de uma forma, né? Então você, durante os atendimentos, você percebe isso, que muitas vezes o paciente, ele acaba tendo muitas vezes receio de falar que ele está enfrentando aquilo, porque as outras pessoas acham que, por exemplo, é frescura, eu passei por isso e tá normal, é tranquilo. Você lida com isso no dia a dia? Também uma dificuldade da própria aceitação, aceitar que está vivendo um transtorno, que precisa realmente passar por um período de tratamento. E tem muitas pessoas que cresceram em ambientes que ela ouviu falar muito isso, né? Você precisa ser forte, é um problema mental, é uma frescura, é falta de uma ocupação, né? Então acaba tendo esse preconceito com os transtornos mentais. Excelente. É importante, né, inclusive, a gente ter esse bate-papo para desmistificar essas situações. Então, quem precisa realmente tem que buscar ajuda, né, ter profissionais capacitados, assim como você, para dar esse suporte e melhorar a qualidade de vida, né? Com certeza, é muito importante dar esse primeiro passo e reconhecer quando um problema está acontecendo. A gente só muda, né, aquilo que a gente reconhece e aceita para depois poder melhorar. Com certeza. E Tatiana, o que acontece no cérebro de uma pessoa ansiosa? Como a neurociência explica esses sintomas? Uhum. Quando estamos ansiosos, o nosso cérebro ele ativa uma resposta chamada de luta ou fuga, que é para preparar o nosso corpo para enfrentar situações onde a gente percebe que está tendo uma ameaça. Essa ameaça ela pode ser tanto real como potencial, mas aquilo que o nosso cérebro interpreta como uma ameaça, ele vai ativar essa resposta de luta ou fuga. E essa resposta, ela é mediada pela nossa amígdala, que é uma região do nosso cérebro que processa as emoções, como, por exemplo, a própria ansiedade. Então, o que pode ser uma ameaça?
que pode ser encarado como uma ameaça? A pessoa precisa dar uma palestra e às vezes ela percebe aquilo de forma muito intensa, tem pensamentos catastróficos, essa amígdala ela vai ficar hiperativada. E com a amígdala hiperativada, nós vamos ter uma série de reações fisiológicas no nosso corpo. O coração vai ficar acelerado, a pressão arterial vai aumentar, eu vou ter uma sensação que falta ar devido à hiperventilação. Tem uma outra área do nosso cérebro também, que é o córtex pré-frontal. É como se fosse a parte mais racional. Então, esse córtex pré-frontal em pessoas ansiosas, ele fica menos ativo. Quando o córtex pré-frontal ele fica menos ativo, nós vamos ter pensamentos mais pessimistas, catastróficos, irreais, que é, por exemplo, quando a pessoa está no auge da ansiedade, numa crise de pânico. Essa pessoa ela pode ter pensamentos do tipo: estou morrendo, estou tendo um AVC, estou perdendo o controle. Então, realmente é uma neurociência mesmo, né? Então, envolve várias questões que vão desencadear nesses comportamentos, né, Tatiana? Sim. A ansiedade, assim como você comentou, ela pode causar esses sintomas físicos? E como realmente diferenciar uma crise de ansiedade de um problema cardíaco, por exemplo, como você mencionou? Tem muitas pessoas que confundem mesmo, né? Principalmente numa crise de ansiedade, uma crise de pânico, a pessoa acha que ela tá infartando, tendo um problema cardíaco. Eu sempre recomendo, a primeira vez que a pessoa tem o primeiro ataque de pânico, é buscar um médico para descartar qualquer hipótese de ser, de fato, um problema cardíaco. Mas vamos às diferenças. É importante a gente entender o contexto em que esses sintomas ocorrem. Então, se eles ocorrem em momentos de estresse, a pessoa está passando por uma situação mais difícil, talvez possa ser realmente a ansiedade que está presente ali. Então, na crise de pânico, por exemplo, a pessoa ela tem a hiperventilação, ela começa a respirar mais rápido. Num problema cardíaco, a pessoa sente uma falta de ar, mas não necessariamente com a hiperventilação. Na crise de pânico, a pessoa sente uma pressão no peito, um desconforto. No problema cardíaco, essa pessoa ela vai sentir uma dor que ela é mais forte e prolongada. Acrescido também de talvez outros sintomas, né? Sim, com certeza. Nos pensamentos, a mente ela começa a ficar tendo pensamentos de que eu vou morrer, eu vou perder o controle. Só que na crise de pânico, ela dura ali no máximo de 5 a 30 minutos. Ela vai passar, ela vai chegar ali no nível e aquilo vai passar. Já um problema cardíaco, ele costuma ser mais persistente e acompanhado de outros sintomas também. Náusea, por exemplo. Excelente. E quais estratégias práticas alguém pode adotar no dia a dia para reduzir essa ansiedade? Com certeza eu indico muito a atividade física. O exercício físico, ele libera substâncias químicas que regulam o nosso humor. Então, prática de atividade física, um aeróbico, exercício de força, como musculação, eles servem para gastar aquela ansiedade que está acumulada. Buscar também fazer atividades mais relaxantes que envolvem a concentração, porque quando a gente está concentrado ali numa atividade, a gente acaba deixando de pensar em muitas coisas, a mente vai desacelerando. Então, uma leitura, quebra-cabeça, atividades que a pessoa vai tirar um pouco o foco ali, onde o cérebro ele vai ficar mais focado e vai diminuir esses pensamentos, essas sensações de ansiedade também. Tem também a técnica de mindfulness, que é a atenção plena, que envolve trazer a mente para o momento presente, que também ajuda muito na questão da ansiedade. Hábitos de vida também. Muitas pessoas acabam negligenciando o sono.
Então, é importante ter uma noite de sono reparadora para que o nosso corpo funcione adequadamente. Então, o sono é muito importante também. Quando a gente não dorme bem, aumenta a questão de pensamentos negativos, altera a memória, a concentração e intensifica também, e pode intensificar a ansiedade também, quando a gente não dorme bem, não tem uma noite de sono reparadora. Excelente. É questão de uma vida saudável, realmente influencia em todos os aspectos da vida, inclusive saúde mental, né? Uhum. Tatiana, a terapia cognitivo-comportamental é uma das abordagens mais indicadas para tratar a ansiedade. Como que ela funciona na prática? A terapia cognitivo-comportamental, ela parte da ideia que nossos pensamentos, emoções e comportamento estão interligados. Ao mudarmos a nossa forma de pensar, consequentemente, nós vamos mudar a forma como a gente se sente e como a gente se comporta também. Na prática, a gente vai identificar, desafiar e modificar esses padrões de comportamentos que estão disfuncionais. Ela também inclui uma série de estratégias comportamentais, como, por exemplo, a exposição gradual a situações temidas que geram ansiedade. Então, a gente, por exemplo, um paciente que ele tem uma fobia de elevador. A gente vai fazendo exposições graduais com esse paciente, começando por situações menos ansiogênicas para mais ansiogênicas, para ele confrontar esse medo. E essa exposição pode começar na imaginação. Então, ele imagina aquela situação temida, vai percebendo como está o nível de ansiedade frente àquilo. Depois, por exemplo, ele vai vai dando pequenos passos. Então, se ele tem a fobia do elevador, ele sobe um andar, vai monitorando a ansiedade e vai repetindo isso até que ele, com essa exposição gradual, consiga enfrentar essa fobia, essa situação temida. Excelente. E assim, você vê que consegue realmente resolver. A pessoa que tinha fobia do elevador, ela consegue se curar disso, por exemplo? Sim, é possível. A gente vai fazer a parte da reestruturação cognitiva e depois essa prática com estratégias comportamentais de exposição. Excelente. Então, por isso a importância também, né, de ter esse acompanhamento e saber que pode vencer todos esses medos, né? Uhum. Em que momento a medicação se torna, né, necessária durante esse tratamento de ansiedade? Uhum. Vai depender do grau, do nível dessa ansiedade, mas o que eu sempre falo, a medicação, ela pode resolver ali os sintomas uns 60%, mas ela não vai resolver 100%. A medicação é como se abrisse o caminho para a pessoa poder realmente mudar hábitos, estilo de vida, que está contribuindo para essa ansiedade. Então, a medicação ela pode ser parte do tratamento, mas não é ela que vai resolver 100%, justamente porque ela não ensina hábitos, ela não modifica comportamentos que acaba fazendo realmente a remissão dos sintomas. Excelente. E como diferenciar a ansiedade generalizada da síndrome do pânico? Certo. A ansiedade generalizada, ela tem um foco em muitas preocupações sobre várias áreas da vida. Então, eu posso me preocupar com o meu trabalho, com finanças, o que eu vou fazer amanhã, a viagem. É uma preocupação constante ali sobre várias áreas da minha vida. No transtorno de pânico, eu vou ter um nível de ansiedade muito intenso e um excesso de preocupações, só que por um tempo limite. Normalmente o ataque de pânico ele dura de 5 a 30 minutos. E nele está presente reações muito fortes. Então, uma taquicardia, uma sensação de falta de ar, sudorese, tremores, de forma muito intensa. É um ataque súbito, né? Onde a ansiedade ela vai se elevar e depois ela vai voltar ali no equilíbrio.
Excelente. A ansiedade tem cura ou ela precisa ser controlada ao longo da vida? Nós não falamos em cura, mas sim em remissão dos sintomas. A gente não costuma falar a palavra cura porque é como se a gente estivesse dizendo que essa pessoa nunca mais vai experimentar sintomas de ansiedade. Mas uma pessoa em tratamento, ela pode ter a remissão dos sintomas total e nunca mais experimentar a ansiedade. Mas a ansiedade, ela tem vários gatilhos. Então, para a gente falar em cura, ela deveria ter somente um gatilho, uma causa, a gente resolve aquela causa e essa pessoa não tem mais a ansiedade. Mas ela pode ter vários gatilhos, várias situações que podem desencadeá-la. Então, por isso que a gente não fala a cura, mas sim a remissão dos sintomas. E que em tratamento essa pessoa pode ter a remissão total, ela pode nunca mais experimentar mesmo a ansiedade e nunca mais ter uma crise como ela já teve antes. Agora, Tatiana, a gente vai para perguntas de pacientes reais que enviaram para você através da Guia Saúde. Tatiana, tenho 32 anos e sempre fui ansiosa, mas ultimamente sinto um aperto no peito e uma sensação de falta de ar. Como saber se isso é ansiedade ou algo mais sério? Sim, é importante a gente identificar o contexto que esses sintomas estão presentes. Se normalmente eles acontecem em uma situação de estresse e você tem uma reação emocional também acompanhada, é provável que seja a ansiedade. Mas eu sempre recomendo buscar uma ajuda médica para descartar a hipótese de ser um problema mais grave. Agora, se esses sintomas são mais persistentes e vem acompanhada de uma dor intensa, acompanhado de náuseas e sem motivo aparente, é importante buscar a ajuda médica para descartar qualquer outra hipótese. Trabalho sob muita pressão e percebo que minha ansiedade tem piorado. O que eu posso fazer para não deixar isso afetar minha produtividade e também a saúde? Quando estamos ansiosos, nosso corpo ele entra no estado de alerta. E esse alerta constante, né, devido a pressões muitas vezes do trabalho, vai desencadear muitas vezes o estresse, pode levar à ansiedade. O nosso corpo ele não foi preparado para ficar muito tempo em estresse. O estresse até certo nível ele é importante, ele que vai mobilizar energia para a gente resolver as coisas, resolver as pendências. Mas um estresse a longo prazo, ele é prejudicial, inclusive ele pode abrir quadros de um transtorno de ansiedade, de depressão, a pessoa pode entrar até num burnout, tá? Então a ideia aqui é inserir pequenas pausas ao longo do meu dia no meu trabalho. O nosso tempo de concentração, ele dura ali em média de 40 a 50 minutos. Passou esse tempo, a nossa atenção ela vai ficar prejudicada. E se eu fico forçando a minha mente a ficar ali concentrada, eu vou acabar estressando, gerando estresse para o meu corpo. Então, pequenas pausas de 2, 5 minutos, 10 minutos ali no máximo, para eu colocar uma outra atividade para contrabalançar esse meu estresse. Então, levantar, tomar um café, tomar uma água, ver um vídeo engraçado. Isso vai fazer com que diminua aquele estado de tensão, aquele estresse, né? Aquele estresse acumulado, a ansiedade, e vai me dar energia para eu aguentar ali a jornada do meu dia. Excelente. São pequenas coisas, né? Como você mencionou, que já podem ter um resultado muito positivo. Sim, buscar atividades também prazerosas, relaxantes, fazer uma atividade física, fazer práticas de mindfulness, ter momentos de lazer, cuidar do sono, cuidar da alimentação, tudo isso vai influenciar positivamente. Excelente. E procurar ajuda, né? Então, assim, com certeza fazer também a terapia e ter todo esse acompanhamento de um profissional que venha realmente ajudar a trilhar esse caminho, né? Sim, sempre buscar ajuda profissional quando perceber que essa ansiedade está em nível elevado, que já está prejudicando o dia a dia, no trabalho, na vida acadêmica, nas relações interpessoais. Agora, Tatiana, a gente vai para um jogo de perguntas rápidas. Alerta máximo. Quando a ansiedade deixa de ser normal e precisa de ajuda profissional?
Uhum. Quando começa a ter um excesso de pensamentos, de preocupação, pensamentos mais catastróficos, você percebe que o seu sono está prejudicado, a sua memória, quando você passa a ter crises de ansiedade, é um sinal de alerta. Mito ou verdade? A ansiedade é só frescura e falta de força de vontade. É mito. A ansiedade é um problema real, é um diagnóstico que vai afetar a nossa mente, nosso corpo e nosso comportamento. Uma pessoa ansiosa, ela pode experimentar uma série de reações físicas, como por exemplo, ataque cardíaco, sensação de falta de ar. Nos pensamentos, ela vai ter pensamentos mais pessimistas, mais catastróficos. Ela pode evitar situações que ela possa sentir a própria ansiedade. Então, ela vai gerar sintomas no nosso físico, no nosso cognitivo e no nosso comportamento. Mito ou verdade? A ansiedade não afeta a saúde física, apenas a mente. É mito. A ansiedade afeta a nossa saúde física, sim. Ela aumenta o batimento cardíaco, a pessoa tem a sensação de falta de ar, ela pode sentir muitas dores, dores de cabeça, tensão muscular, dores no corpo. Ela pode afetar o sono, ela afeta a nossa memória. Então, ela afeta, sim, o nosso físico. Você sabia? O Brasil é um dos países com o maior número de pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade do mundo. Verdade? Verdade. São 18,6 milhões de pessoas que enfrentam transtornos de ansiedade. Bom, Tatiana, a gente está encaminhando aí para o final do nosso podcast. Foi um prazer receber você aqui, conversar sobre um assunto tão importante, né? Então, hoje a gente sabe que a ansiedade, infelizmente, tem tomado conta aí, né, não só aqui do Brasil, mas do mundo, né? E para quem está nos ouvindo, que está enfrentando, conhece alguém que enfrenta, como você, né? Que mensagem você deixaria para essas pessoas? A mensagem que eu gostaria de deixar é que para quem enfrenta um transtorno de ansiedade, é entender que você não está sozinho. É importante buscar a ajuda de um profissional da saúde mental, um psicólogo, fazer o tratamento, a terapia cognitivo-comportamental é uma das abordagens mais indicadas para o tratamento de ansiedade, onde a gente vai mapear todo o funcionamento mental do paciente para entender o que está causando e como lidar com essa ansiedade para poder ter mais qualidade de vida. Então, é importante buscar essa ajuda profissional, porque tem tratamento. Excelente, Tatiana. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E você, profissional da saúde que deseja participar do Guia Cash, basta nos seguir nas redes sociais, que é o Guia Cash Oficial, que algum dos nossos assessores vai entrar em contato com você, vai te passar todas as informações. Tatiana, muito obrigada. Obrigada, Karine.